Olá, o governo Lula espera começar bem essa nova semana, porque a semana que termina foi derrota por cima de derrota e a popularidade indo para o fundo do poço. Foram 4 derrotas, dizem uns, e outros, eu acho que pensam que foram 6. O fato é que eu acho que foram 6. Mas o fato é que o quadro é caótico para o presidente, que estava na Suíça e depois foi para a Itália como convidado da primeira-ministra Giorgia Meloni, que é da direita, para a reunião do grupo dos 7, do qual o Brasil não faz parte. Foram estrelas da reunião a governante italiana, o presidente da Argentina, o também direitista Javier Milei, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lula ficou meio isolado, embora a imprensa brasileira tenha feito tudo para dar outra versão. Mas voltando às derrotas de Lula, tudo começou antes do embarque à Europa. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa, sob a suspeita de ter desviado recursos de emendas parlamentares quando era deputado federal. Embora não se acredite mais na justiça que conta com perdão, com descondenação, o que se sabe é que a denúncia contra o ministro é resultado de uma briga de gangue, como aconteceu no tempo do mensalão com Roberto Jefferson. Lembra? A partilha parece que não está boa, sobretudo porque Juscelino Filho é do União Brasil. A segunda queda do presidente foi a devolução pelo Congresso Nacional da medida provisória que limitava créditos tributários para empresas. O objetivo era compensar perdas de receitas com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos de mão de obra e dos municípios, que o presidente tentou derrubar no Congresso, mas perdeu. O terceiro revés foi na terça-feira, dia 11, com a anulação do leilão da compra de arroz sob suspeitas de fraudes, que levou à demissão do secretário da Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Foi suficiente para a oposição correr para viabilizar uma CPI, já chamada de a CPI do Arrozão. Já foram coletadas 142 assinaturas de deputados federais para investigar o cancelado e suspeito leilão do governo Lula, do PT, para importar arroz. Mas o governo não desiste, insiste na mentira de que o leilão será refeito para garantir o abastecimento do país após perdas de safra com as inundações do Rio Grande do Sul. Mentira. A sobra de arroz e dá até para exportar. O quarto castigo foi o fracasso da intenção do presidente Lula de fazer Paulo Pimenta o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Não deu certo. Parece que ele, abandonado e falando só, está voltando para a SECOM, onde também não está bem no trabalho. E ele parece não gostar muito desse negócio de trabalho. O quinto inferno astral que vive o governo é a ameaça de outra CPI, agora dentro de casa. É a chamada CPI da milícia digital do PT. Foi um assunto levantado e denunciado pelo jornal Estadão, que foi um dos maiores aliados da eleição de Lula. E Paulo Pimenta também está no meio, em companhia, para ser redundante, em companhia da companheira Janja. A sexta derrota é a pedalada fiscal apoiada pelo TCU. São distorções contábeis de 109 bilhões de reais, ainda relativa ao balanço de 2023, quando ainda estava valendo o teto de gastos. Foi esse tipo de procedimento que levou Dilma ao impeachment. Todo mundo lembra disso. E a tudo isso se soma ainda a greve de professores, a inflação que está quase sem controle, a derrota no caso do aborto, que agora está comparada ao homicídio depois das 22 semanas de gestação. Pois é. E por outro lado, há reclamações até de aliados, como o líder do governo, o deputado Celeste Guimarães, aquele do caso da cueca, lembra? Que diz que está faltando comando.
Já se fala até em reforma ministerial. Mas o veloso analista Antônio Lavareda diz que as derrotas foram marcantes, mas não trouxeram dano estrutural. Ele não explicou esse dano estrutural. Bobagem de capacho da imprensa do PIX. A reforma deve aparecer mesmo só depois das eleições. O resultado pode ser muito ruim para o governo e seu PT. Alguns acham que será uma retumbante queda, até em regiões como o Nordeste, onde Lula se acha um grande cabo eleitoral. Não é, mas ele se acha. Grato por ter assistido. E se quiser deixar a sua opinião, é um prazer. Um grande abraço.